Queria dar uma boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Felipe Rios Pereira, sou professor de História aqui no município de São Cepé e também doutorando pelo PPGH da UFSM. Eu venho aqui hoje para apresentar um trabalho de minha autoria, em uma pesquisa que vem sendo desenvolvida, e o trabalho tem o seguinte título: QR Codes e o aplicativo Patrimônios de São Cepé. Possibilidades de gamificação do aprendizado com a produção e pesquisa em história local. Bom, gente, do que se trata o trabalho? Antes de falar um pouquinho sobre ele, sobre o processo dos QR Codes, do aplicativo, ao qual é o fruto, é o produto aqui que eu quero apresentar para vocês, eu queria rapidamente falar para vocês a respeito da minha pesquisa. Eu tenho pesquisado há cerca de 2 anos acerca da história local no município a qual eu trabalho. E por que eu tenho desenvolvido esse trabalho? Pelo seguinte problema qual eu consegui identificar, que justifica um pouco da minha pesquisa. Hoje, professores de São Cepé, eles não encontram materiais didáticos adequados para o ensino da história local. Sejam os professores de anos iniciais, as pedagogas e pedagogos, como também os professores e professoras de história que trabalham com os anos finais. Eu encaro, e esse é um tema da minha tese, que há um problema muito grave no Brasil quanto a isso, em que nós temos materiais, temos livros didáticos, temos, enfim, um acompanhamento até mesmo da BNCC em relação aos conteúdos nacionais e mundiais, porém a história regional e local que tem importância e talvez seja aquela a qual o educando deveria partir para entender assuntos maiores, ela é deixada de lado. Esse mercado das editoras de livros didáticos nacionais, talvez não importe tanto produzir material local porque talvez seja mais custoso. Então é um pouco dessa discussão. Encarando esse problema, eu resolvi então, no ano de 2021, encarar essa situação, e tentar pensar então possibilidades. Foi naquele ano que eu publiquei um livro, eu fiz uma pesquisa a respeito da história local de São Cepé e publiquei um livro chamado Histórias de São Cepé. Um projeto que deu muito certo, assim, a gente conseguiu um financiamento na época e conseguiu livros para todas as escolas públicas da cidade de forma gratuita, para que os professores pudessem trabalhar com suas turmas, Então foi distribuído cerca de 15 livros por escola, mais ou menos por aí, algumas receberam a mais, um pouquinho a menos, de acordo com o tamanho das turmas. E o projeto foi, pelo menos na minha leitura, um sucesso. Ele deu muito certo e conseguiu alcançar bastante gente. Foi tanto sucesso que houve, inclusive, assim, uma pressão, seja minha pessoal mesmo, de pensar que era necessário seguir, como também da própria comunidade, de entender que seria legal, persistir na ideia. E assim eu transformei essa ideia de criar apenas um livro em algo mais amplo. Saiu, por exemplo, uma trilha, um jogo de trilha também impresso. E o produto que eu venho agora, após essa contextualização, apresentar para vocês, saiu também o aplicativo Histórias de São Cepé. Fica meio ruim aqui na câmera mostrar para vocês, mas eu convido desde já para que vocês baixem na Play Store. Ele vai estar disponível gratuitamente na Play Store para qualquer um de vocês poderem ter acesso. Infelizmente ele ainda não está disponível para iOS, para iPhone, mas ele está disponível para todo o Android, que é hoje o modelo de celular mais popular no Brasil e que mais as pessoas têm acesso, mais barato, o mais acessível. Então ele está lá totalmente disponível. Qual era a ideia do aplicativo? Dialogar com essa nova geração que tem um acesso muito fácil, está muito relacionado à tecnologia, são realmente nativos digitais. E a ideia era justamente criar um instrumento de ensino da história local que potencializasse esse ensino e que chegasse nos estudantes. Não que o livro não tenha a sua importância, ele tem, e eu acho que a gente tem que trabalhar com a dinâmica de fazer com que os nossos alunos se apaixonem pela leitura. Mas eu também queria tentar encontrar algum meio de realmente tocar os alunos e buscar eles, trazer eles para o conhecimento. E foi nessa perspectiva que nasceu o aplicativo História de São Cepé. Bom, então ele vai ter lá, eu não vou conseguir mostrar direito para vocês, mas ele vai ter lá uma série, ele vai ter aqui uma série de aplicações que vai poder entrar, fontes históricas, histórico da cidade, fotografias, ao qual você vai poder, nesse menu, compreender um pouco da história local. E aí lá vão ter fotografias, áudios, textos, desenhos, fontes históricas realmente que eu tirei dos arquivos nas minhas pesquisas, E o grande alvo aqui do trabalho de hoje, que é o QR Code. Eu queria mostrar rapidamente para vocês. Então ali nós vamos ter a função QR Code, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês,
Só um segundo. Eu vou abrir aqui, tá abrindo aqui rapidinho. E aí abre uma câmera, né? E eu vou apontar, vou fazer uma demonstração para vocês. Eu vou apontar ele para um QR Code, né? E ele vai abrir automaticamente aqui uma fotografia de um patrimônio histórico, uma audiodescrição também, né? Um áudio explicativo e um texto a respeito deste patrimônio local. Então é dessa forma que é articulado. E justamente a ideia é que várias peças de museu tenham QR Codes, que os patrimônios locais da cidade tenham esses QR Codes, que outros espaços e fotografias também tenham esse QR Code, que ele possa ser aplicado em sala de aula. E de que forma essa gamificação ela acontece, só rapidamente para vocês. Ela acontece tanto numa área do aplicativo que tem quiz, tem perguntas, jogos de pergunta e resposta, quanto o próprio aplicativo pode ser utilizado em sala de aula. Vou dar um exemplo rápido de uma dinâmica que eu utilizei. Nós espalhamos QR Codes pelo pátio da escola e os alunos tinham que buscar a resposta de perguntas que eu passei previamente nos QR Codes e a aula se dava fora da sala de aula. A equipe que conseguisse mais rápido as respostas vencia. Tá? É difícil, eu não consigo resumir aqui tudo que o aplicativo tem apenas nesse pequeno vídeo. Mas eu recomendo que vocês baixem e vocês vão poder ver lá uma série de instrumentos que a gente tentou criar cuidadosamente para o ensino de história local. Esse aplicativo aqui, ele não tem como fim ser apenas São Cepé, digamos assim, como o alvo. Ele tenta demonstrar como a gente pode trabalhar a história nos seus mais variados assuntos em novas dinâmicas, em novos instrumentos. Então, a minha provocação, na verdade, é demonstrar como a história local pode ser trabalhada e a gente pode criar materiais didáticos para o trabalho em história local. Tentei dar uma resumida no meu trabalho, um pouquinho isso, tá bom? Se alguém se interessar, pode entrar em contato comigo por e-mail ou mesmo aí tem uma página do Instagram chamada História de São Cepé também, a qual pode ter acesso. Esse é um pouquinho do trabalho do aplicativo Patrimônios de São Cepé. Uma boa tarde para todos.